programa está oficialmente aberto hoje, dia 16 de janeiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar, sim, ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço, talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, vamos aproveitar que o bar reabriu. Isso, vá lá se hidratar com uma geladinha e se deliciar com um dos acepipes que só o Naldo sabe preparar. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a Terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao quadro Acredite se quiser, sim, uma das facetas mais libidinosas do Cuesta. E estamos dando sequência à série dos bares de anfitriões, sim, bar de anfitrião, ou de anfitriões, no caso é no plural, porque tem muita gente trabalhando lá, que é uma nova modalidade de prostituição no Japão. O pessoal fala, mas não tem o clube das mulheres aqui no Brasil, é um pouco diferente, tem uma outra dinâmica. E no capítulo de hoje vamos entender um pouco mais do funcionamento desse bar, da estrutura que permeia a atuação de um anfitrião. E também aproveitar para fazer um reparo histórico, porque existem convergências e divergências entre as culturas brasileira e japonesa. Contudo, tem um erro em relação ao modo como a cultura brasileira é colocada num patamar inferior à cultura japonesa, e é importante fazer essa correção. Eu farei isso no decorrer do texto. Mas vamos lá, e a gente conversa mais na sequência. Em 3 de setembro de 2024, eu perpetrei um programa cunhado de The Big Bang Theory, Homens Herbívoros Japoneses, tratando de um fenômeno regado com muito leite de soja que se alastrou entre a juventude nipônica. E hoje vou tratar de um dos efeitos colaterais dele, os bares de anfitriões. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite se quiser. De volta ao texto do Sr. Toro, os bares de anfitriões têm sistemas de preços complicados, mas, geralmente, os ganhos são inflados por meio da venda de garrafas de espumantes com valores superfaturados. Todavia, é claro que os restaurantes também exageram nos preços das biritas, mas os bares de anfitriões estabeleceram preços várias vezes maiores do que o valor de mercado. Além disso, os bares promovem rituais com bebidas,
como o chamado do espumante, em que os anfitriões entornam as garrafas juntos de uma só vez, uma espécie de vira-virou. Lembra do vira-virou? Vira-virou. Manda tudo de uma vez. É uma brincadeira que eles fazem, no caso, com o dinheiro dos outros. Ou uma torre de espumante, em que as taças são empilhadas de forma piramidal e são enchidas à medida que o espumante é derramado na que está no cume. Sendo que essas travessuras fazem com que o caixa se encha de dinheiro em pouco tempo, porque a mulherada se diverte com os marmanjos, a mulherada se sente poderosa. Sim, elas gostam de ver aquele monte de marmanjo fazendo macaquices só para elas. De volta ao texto do Sr. Toro, a renda dos anfitriões, além de um salário básico escasso, é amplamente baseada nos gastos das mulheres que eles entretêm. Na verdade, seu trabalho se resume a encorajá-las a pedir o máximo de espumante possível. Contudo, não é fácil fazer uma mulher pedir uma garrafa de espumante com um preço exorbitante. Mas dois fatores permitem isso: diversão e relacionamento. Sim, o anfitrião se torna um macaquinho de estimação da mulher, entrando nessa conta o fator competitivo, pois ela não quer que o seu macaquinho faça micagem para outra mulher. Bem, vamos entender um pouquinho disso daí, o funcionamento aqui, depois a gente dá sequência ao texto. Isso não é uma coisa assim, uma novidade. Todo prostíbulo ele funciona em dois tempos. Ele tem o produto oficial, que é a prostituta ou o prostituto, no caso do bar de anfitrião. Contudo, há uma venda paralela que é a venda de bebidas. Em alguns locais se vende comida, uns petiscos e coisa e tal. Eu já tive uma experiência até num cabaré na minha vida, onde eu fui lá, só tinha bebida ruim. E a prostituta que veio me atender, ela começou a reclamar, falou: "Ô, meu, eu ganho por bebida." Uma hora chegou pra mim: "Eu ganho por bebida." Eu falei: "Mas eu não vou beber essa porcaria que tá aí. Eu vim aqui pra trepar." Eu falei pra ela. E a mulher pegou e foi embora. Eu falei: "Vai tomar no cu." Também peguei e fui embora também. Eu falei: "Tu veio aqui pra trepar e eu vou beber porcaria só porque essa xarope aí ganha por bebida." Mas é assim que eles fazem. O consumo é esse. Em alguns casos, como no caso, por exemplo, aqui do Bahamas, do senhor Oscar Maroni, o Bahamas nunca foi um prostíbulo. Essa era uma sacada dele. Ele nunca cobrou um centavo para que a mulher oferecesse serviços sexuais lá. Mas ele ganhava no quê? Na venda das bebidas. Bebidas caríssimas e no aluguel dos quartos que o cliente pagava. Você, era um hotel, você está pagando para dormir. Se quiser transar, você transa. Se quiser dormir, você dorme. Você faz o que você quiser. Mas ele nunca cobrou pelo sexo. Ou seja, o Bahamas nunca foi um puteiro. Entendido isso? Então, o que a mulher tem que fazer? Fazer o cara gastar. Vamos entender um pouco melhor o funcionamento, essa dinâmica agora. Vamos na sequência. De volta ao texto do Sr. Toro, ele entrevistou o Sr. Shinya, de 32 anos, um ex-anfitrião que administra um bar com um pequeno salão e um balcão com 10 assentos. Esse bar é o Sr. Shinya. O Sr. Shinya, ele tem um bar normal, é um bar com um pequeno salão e um balcão com 10 assentos. Ok? Ademais, Shinya trabalhou como anfitrião até os 28 anos. Depois, colaborou com o bar de anfitrião de um amigo e, em seguida, abriu seu próprio empreendimento. Abandonei a escola técnica em Chiba depois de 2 anos e comecei a trabalhar com 17 anos. Naquela época, na minha cidade natal, o cara que era ganancioso era executivo ou anfitrião. E eu tinha ouvido rumores sobre um coroa executivo que ganhava 1 milhão de ienes por mês lidando com dinheiro sujo, e sobre um pivete que era anfitrião e tinha uma casa boa. Então, me tornei
um anfitrião sem hesitar. E aqui eu quero dar uma parada aqui para fazer a reparação histórica entre a cultura brasileira e a cultura japonesa. No Brasil, foi criado um sistema de pensamento propagado principalmente pela rede funeral, que faz parecer que algo que é uma exceção em outro país, todos os países têm suas regras e suas exceções. A cultura japonesa é voltada pela honra, ou seja, essa é uma regra, mas tem as suas exceções. E, em função de porcarias como a rede funeral, parece que no Brasil, o que é exceção tanto no Japão quanto em outros países, é regra no Brasil. Sim, eles fazem parecer que o que é exceção lá é regra aqui, que a gente está vivendo aqui num pântano. É isso que eles passam para as pessoas. E dá essa impressão, você liga, que eu não assisto mais, graças a Deus, com o advento da Smart TV, eu fico na internet, onde tem programas como o meu aqui, e não preciso ver esse lixo que eles jogam na tela, que faz parecer que o Brasil é um pântano. Até tinha aquela música do Cazuza, o país é esse, falou, transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Não, eles não transformam o Brasil num puteiro, eles não transformaram o país num puteiro, eles fazem o Brasil parecer um cabaré gigante, mas não é, porque aqui tem muita gente boa, e eu sei disso. Eu sei disso. No pior momento da minha vida, as pessoas me ajudaram muito, me abraçaram, eu vi que tem muita gente boa nesse país. E é a maioria, gente. Roberto Carlos já cantava. Nós somos o bem, e o bem é a maioria. E a maioria precisa começar a prevalecer. Essa é a guerra cultural que nós, os conservadores, temos que fazer na parte política. Nós temos que mostrar que o bem é a maioria. Que esse país não é esse pântano que eles criaram, não. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui gritante, de uma experiência que eu tive falando do grande rei Roberto Carlos. Ontem foi muito desrespeitado na timeline. Desrespeitado, não gostei. Eu não vou mais. Eu estava assistindo aquela boletim timeline. Não vou assistir mais. Não vou assistir mais, porque eu achei que foi muito desrespeitado. Não deveria ter sido desrespeitado como foi. Continuarei prestigiando a timeline, mas o boletim não mais. Depois disso. E não mais o programa de hoje em função de uma pessoa que o desrespeitou ontem, não vou falar aqui, mas vocês sabem qual é. A questão é a seguinte, a rede funeral começou a propagar a ideia do jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é fazer merda. Esse é o jeitinho brasileiro, eu vou dar um exemplo. Estava eu uma vez num show aqui, na fila de um show, para comprar ingresso de um show do Roberto Carlos no ginásio de Ibirapuera, a fila estava longa e estava demorando. E tinha um cara atrás de mim falando um monte de groselha e um xarope aí, o fodão da fila. Ele tá na fila do pão e quer se achar o fodão da fila. Ele nem sabe se na hora de comprar pão vai ter pão para ele comprar, mas ele se acha alguém na fila do pão. Tudo bem. Tava na fila como todo mundo. Falando alto. E tava demorando e um senhor foi reclamar, foi lá no caixa, lá no guichê reclamar. E o cara começou a falar, se cara for passar na frente aqui, eu vou criar uma briga que eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E não sei o quê. Esse cara não tem o direito de passar na frente de todo mundo. E não sei o quê. E criar uma revolta na fila, inclusive. E o cara foi lá só se queixar da demora. Que realmente estava demorando. Passamos quase a tarde inteira naquela fila. Aí, mais pra frente, o cara é o seguinte, eu trabalho na prefeitura. Esse aqui, o ginásio do Ibirapuera, é do governo do estado. Eu vou ligar para a parte de cultura da prefeitura e vou ver se eles fazem um intermédio com a cultura do estado e a gente pega o ingresso e vamos embora aqui. Falou para as mulheres, eu consigo ingresso para mim e para vocês. A cabeça do cara, ele queria o quê? Furar a fila através de um carteiraço. Ligando, se valendo de uma vantagem que ele tinha por trabalhar na prefeitura. Aí você fala, vê o serviço público, por que eu quero serviço público no Brasil? É essa merda. Tá explicado. Só que ele não conseguiu, por quê? Porque quem estava cuidando daquilo lá era uma empresa particular que estava cuidando da venda.
Aí quando eu cheguei lá, eu descobri por que estava demorando. Eles estavam cadastrando o, C, o CEP de todo mundo. Para quê? Para evitar cambista, para evitar um filho da puta desse que não queria que o outro passasse na frente dele, mas ele, para passar na frente de todo mundo, podia passar. Esse é o jeitinho brasileiro que a rede funeral jogou na cara do povo, esfregou na cara do povo brasileiro, e o povo começa a achar que esse país é um pântano. Aí falou, não, o Japão é primeiro mundo, Estados Unidos é primeiro mundo. Eu concordo que seja primeiro mundo, é uma questão evolutiva, só que nesses países existem as suas regras. E existem as suas exceções, como no Brasil. E o povo brasileiro, as pessoas boas, o bem, como diria o grande Roberto Carlos, o bem é a maioria. Nós somos o bem, e o bem é a maioria. Mas criou-se essa celeuma, aquela coisa da lei de Gerson, de levar vantagem. E o país virou esse pântano que está aí, graças principalmente à rede funeral. Belo serviço que vocês fizeram, por isso que eu bloqueei vocês da minha casa e recomendo, quem tiver o mínimo de vergonha na cara, bloqueie a rede funeral na casa de vocês. Ok? Mas vamos lá, vamos voltar para o texto. Aqui. Como eu era jovem, senhor Shinya, como eu era jovem, tinha uma cliente fixa e consegui muito dinheiro aos 17 ou 18 anos. Então criei um estilo. Esse do estilo eu vou conversar mais para frente. Mas há muitos problemas na área, e os problemas estão relacionados com a saúde, com quem está doente. Provavelmente, essa é uma pessoa que terá problemas. Sim, uma pessoa que se relaciona sexualmente, promiscuamente com outras pessoas, a chance dela contrair doença é muito fácil. O contato, beijo na boca, troca de fluido, tendo beijo na boca, é um transmissor terrível de doenças. O bar de anfitrião fica aberto de 6 a 7 horas. No caso dos novos anfitriões, eles têm que ir trabalhar cedo porque tem que fazer a limpeza e outros afazeres. Por isso trabalham cerca de 8 horas por dia. Isso aqui já é da cultura japonesa. O mais novo tem que preparar o trabalho para os mais antigos. Isso daqui eu acho interessante. Isso não é só aqui, isso no sumô também tem. No sumô, por exemplo, os lutadores veteranos eles se sentam para comer. Os mais novos ficam aguardando. Só depois que os veteranos se retiram é que os mais novos se sentam para almoçar. E, em geral, os mais novos fazem, por exemplo, a parte de manutenção, que chamam de o SAMU, que é a limpeza do templo, da academia, do banheiro da academia. Eles fazem isso. Isso é uma questão hierárquica. O mais velho, e aquilo lá, o mais velho ensina o mais novo. E o mais novo, enquanto ele está aprendendo, ele faz a assistência do mais velho. Isso aqui é uma coisa da cultura japonesa que eu acho legal. Isso aqui é uma questão de regra. Mas vamos voltar para a exceção. Se o rendimento, atenção agora, em relação aos mais novos, se o rendimento for zero, o salário é zero. No entanto, recentemente, a indústria anfitriã também pena com a falta de recursos humanos. Por isso, o número de estabelecimentos que oferecem um salário mínimo garantido está aumentando. Ainda assim, o salário é de cerca de 5.000 ienes. É um salário pequeno, mas é um salário mínimo. Baixo os padrões do Japão, contudo, é a forma que eles têm de reter mão de obra. Agora vocês vão entender por quê. Com um detalhe, isso para quem já recebe. Se você não puder fazer vendas, a garantia do salário diário será encerrada em 3 meses. Aqui lá no Japão é como nos Estados Unidos, eles recebem por semana, então o cálculo do dinheiro é por dia. Esses anfitriões não lucrativos são chamados de anfitriões inferiores ou anfitriões de baixo fluxo. Após 1 ano e meio de trabalho, a cota de vendas é definida e, se você não conseguir cumpri-la, você será multado e receberá um salário negativo. Em outras palavras, você é forçado a contrair dívidas com o bar. Sim, você vai ter o seu salário vai ser negativo, vai ser contado para trás. Mas por que é que alguém se submete a isso? Me pergunta Miriam Big Pig. É a questão custo-benefício. Em vez de ganhar dinheiro para chavecar uma mulher, é melhor ser pago para chavecá-la, sem dúvida. Só que tem que ter resultado, gente. O cara tem que ter resultado. E
Por que o salário é negativo? Para tirar esse pessoal, para limpar a área. Em vez de você mandar o cara embora, o cara pega a malinha dele, ó, vira a bundinha para cá e vai embora, mano. Com essa daí, você vira a bundinha para cá e vai embora, mano. Toma o caminho da roça, mano. Vai procurar outra coisa para você fazer aqui para anfitrião, você não leva jeito. E aí, você viu que eu falei na primeira parte do negócio da macaquice, ele falou, e aí criei um estilo. O cara que vai trabalhar nessa questão do sexo, ele precisa entender o seguinte. Ele é um vendedor, na verdade ele é um vendedor. O sexo é que é o produto, no fim, o sexo é o produto secundário. Quanto parece que o sexo é o produto principal, não. Ele é o segundo produto de venda. Porque eles não cobram pelo sexo. Eles cobram pela venda de bebidas. O sexo já é a mulher que ela tem o seu anfitrião de estimação e vai pondo dinheiro para ter os favores sexuais dele, a atenção e aí por aí vai. E aí, quando ele precisa criar um estilo. Porque essa mulherada, normalmente é uma mulherada muito rica, que tem dinheiro. É uma mulher que gosta de mandar, seria uma mulher alfa, digamos assim. E aí o cara precisa criar um estilo, por quê? Porque nesse mercado, aí que é o pulo do gato. Como nós estamos tratando de um mundo pelo avesso, um mundo alternativo, os valores mudam. Lá ele não pode ser genérico. Ele não pode ser genérico. Ele tem que parecer exclusivo. Aquela mulher tem que ter interesse por ele porque ele é único para ela. Então, o cara tem que criar um estilo. Ele pode ser um anfitrião, digamos, intelectual, um anfitrião mais safado, um anfitrião conhecedor, mais refinado. Por quê? Porque aí ele vai estabelecer um diálogo com aquela mulher, com aquela específica. Claro, ela saiu de lá, ele tem que continuar trabalhando. Mas, enquanto ela está lá, ela quer tê-lo exclusivamente para os prazeres dela. Ela quer humilhar um pouco o cara. Nós vamos falar de ter no próximo, acredite, se quiser, nós vamos entrar na questão desse negócio da mulher alfa, digamos assim, a mulher que manda. E normalmente essa mulherada gosta de humilhar o homem. Gosta. Então elas gostam de pegar homem que tem uma personalidade mais fraca. Contudo, esses anfitriões não podem ser esses homens. Eles têm que ser espertos. Ele tem que saber se fazer de bobo na hora certa. Tem que saber jogar na hora certa. Por quê? Para ele provocar a mulher. Para a mulher não se sentir muito segura. Ele tem que oferecer conforto e segurança para ela. Pero no mucho. Pero no mucho. Porque se ela se sentir boa demais, ela pode começar a querer experimentar outro anfitrião. E aí, a hora que ele vê, que ela o vê dando bola, dando trela para uma outra mulher, ela já, aquela coisa. É aí que eu falei. São os dois pontos. Vamos lá. Só para voltar aqui. São dois fatores. Cadê os dois fatores aqui que eu levantei aqui? Cadê aqui? Dois fatores. Diversão e relacionamento. Diversão e relacionamento. Ele está oferecendo tudo isso para a mulher. Contudo, é o fator competitivo. Mulher tem uma coisa, ela gosta muito de ser competitiva. Mulher é muito ciumenta e invejosa. Isso é parte psicológica, você entender a psicologia da mulher para lidar com mulher. Não tem muito cara que não arranja namorada porque não sabe lidar com mulher. Mulher é invejosa. Eu nunca esqueço, eu aprendi isso logo cedo do programa dos Trapalhões. Olha só, Trapalhões ensinando alguma coisa. Mas tinha um quadro que estava os Trapalhões ser mulher. Aí o Dedé falava, mulher tudo invejosa. Vamos vestir um de mulher, que a mulherada chega. E vestiram de mulher, uma mulher feia do cacete também. E aí começaram a dar trela e a mulherada chegou. Mulher não pode ver outra. Não pode ver o homem com outra que já está querendo. Por quê? Ela sabe que ali alguma coisa tem. Taofo Alves cantava, né? Laranja madura na beira... Laranja madura na beira da estrada Zé. Ou tá bichada ou tem maribondo no pé. Repito, laranja madura
na beira da estrada, Zé, ou tá bichada ou tem marimbondo no pé. Alguma coisa tem. Se tá com a mulher. Então, por isso que eu falo pros caras, eu sempre aconselho, cara, arranja uma amiga aí, uma amiga bem chegada, tem uma daquela, que tem uma mulherada que é mais chegada, assim, gosta de, não precisa se relacionar com ela, mas quer ser bem chegada, assim, que a mulherada, ó, tá tudo com a antena em pé. Ok? Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a máquina da verdade aqui nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui também, falar nisso, a molecada, até a molecada descobrindo que a vida vai um pouco além da escola, né? Vai um pouco além da escola. Que a molecada no tempo, sei lá, a vida social do menino se restringe à escola, ao ambiente escolar, claro. Tem um amiguinho aqui, coisa ali, às vezes vai numa academia, mas a coisa começa, principalmente para o moleque. O moleque que mora em prédio é mais complicado isso, mas antigamente que morava em casa era mais fácil, que era só abrir a porta e ir para a rua. O moleque que mora em prédio é mais complicado porque ele desce para a rua, não tem a molecada na rua. Então é mais difícil. O condomínio é mais fácil, você desce lá, tem a molecada do condomínio, mas isso é uma questão que esses puleiros, uma dificuldade que esses puleiros trouxeram para a vida da molecada, gente. Ok? Então tem o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Tem o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí tem a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar a sua contribuição via Pix. Gente, eu quero agradecer muita gente colaborando com o Quest. Em breve teremos a Nikon P1000, pô. Força aí. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí temos o link da boutique do Quest para você comprar sua beca de conservador para manifestação do domingo aí, em Brasília, hein? Com o nosso querido Sebastião Coelho, doutor Sebastião Coelho, estará comandando a tropa lá. E o link com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Quest para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. O grupo do Cuesta do X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E ontem eu pus uma mensagem pro pessoal falando que dia 20 teremos uma reunião nos Estados Unidos, onde os atores, os principais atores do caso do ET de Varginha estarão lá confabulando, e eu vou tratar disso aqui. Eu vou acompanhar dia 20 o que aconteceu, e depois nós faremos um programa especial sobre a questão do ET de Varginha, que está completando 30 anos. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Hein? O Naldo voltou. Vai lá tomar sua geladinha. Para quem não sabe, está aqui o endereço no final, mas eu reforço. Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, em São Vicente. E atenção, todos os carros, Denilson, atenção, todos os carros, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o conto do verdadeiro dragão, no sábado, amanhã, dia 17 de janeiro de 2026, às 6 horas da tarde, amanhã, sábado, dia 17 de janeiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o conto do verdadeiro dragão. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!